Bom, e aí a galera tá perguntando, e com razão, né, o que é a magia cristã e como é possível um mago cristão, né? Se a gente começar pela seguinte pergunta, aonde é que existe a magia no cristianismo? Talvez essa pergunta deva ser invertida. Ela deva ser a seguinte: quando foi que não houve magia no cristianismo? Porque quando o cristianismo surge, ele surge dentro de um contexto, de uma cosmovisão em que a magia não era uma crença. A magia era como que a filosofia natural, a filosofia da natureza, a ciência. Essa distinção entre ciência e magia, ela é bem posterior, né? Então, assim, vamos combinar uma coisa, né? Vamos combinar que a magia aqui, ela tem que ser entendida como uma estrutura mais primordial do que a religião. Ou seja, a magia é a religião universal, é a religião da natureza. É uma estrutura da qual nasce o processo religioso. Claro que há uma divergência de muitos autores sobre isso, mas a gente precisa partir de algum ponto para poder estruturar um discurso sobre a magia e especificamente sobre a magia cristã. Ah, Nael, mas assim, o cristianismo não rechaça a magia? O cristianismo não é contra a magia por conta da sua herança judaica, que também é contra a magia? Calma lá. Uma determinada teologia cristã é que é contra a magia, apesar de operar também ações mágicas. Então, essa crítica da magia que uma certa teologia dominante faz é uma crítica eminentemente política. Por quê? Porque a magia era, vamos dizer assim, o principal concorrente da igreja nascente, porque ela parecia fazer as pessoas se conectarem ao divino, aos seres divinos, sem mediação da igreja. Então, daria uma certa autonomia que a igreja, por uma questão política, achou como perigoso. Igreja entre aspas, né? Porque no cristianismo primitivo a gente não pode falar ainda de uma igreja, mas de um grupo social, né? Então, quando eu falo aqui de magia cristã, eu estou falando mais daquele esforço ali do Renascimento, Marcílio de Fitino, o Pico della Mirandola, o Concílio de Florença, ou seja, aquela tentativa de enxergar o cristianismo como uma expressão final de uma sabedoria imemorial que começa lá nos persas, Zoroastro, passa por Hermes Trismegisto, Pitágoras, Platão e chega no cristianismo, né? Ou seja, uma teologia que foi ensaiada no Renascimento e que tenta resgatar, vamos dizer assim, o cristianismo no horizonte mágico. Então, a magia cristã é isso, né? E eu considero também, ali no século XIX, já Eliphas Levi, um mago cristão. Até Paracelso também, claro, e por que não Cornélio Agripa.